todos e a todas. Me chamo Adenaide, eu sou pedagoga, mestre em educação. Atualmente eu sou professora da educação básica. Estou aqui hoje nessa sala virtual para apresentar para vocês a minha comunicação. Bem, o título dessa comunicação é A Estética de uma Prática Docente Exitosa. Então, propomos-nos nesse trabalho analisar discursivamente a estética da prática alfabetizadora da professora Luzia, né, que é um nome fictício, considerada entre suas colegas como uma boa alfabetizadora por obter sucesso em alfabetizar crianças, principalmente aquelas com dificuldade acentuada na aprendizagem em idade avançada e com histórico de repetência, tornando-a referência na escola em que trabalha. Então, esse texto, ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu procuro investigar os sentidos de professores em relação a um projeto de roda de alfabetização. Mas, ao entrevistar essas professoras, o nome de Luzia sempre era mencionado, né? Então, Luzia, para as professoras, é uma alfabetizadora de referência. E tivemos a curiosidade, né, de entender como que Luzia compreende a alfabetização, as práticas alfabetizadoras, para compreender melhor a sua estética e o que torna essa sua prática assim tão eficaz, né, que obtém tanto sucesso. Primeiramente, vem uma questão: como deve ser a prática de uma boa professora alfabetizadora, né? Então, esta é uma questão que na filosofia bakhtiniana só pode ser feita e respondida levando em consideração a verdade estina, né? Estina. O que é essa verdade estina? São construídas, né, no interior de uma teoria e que se constrói um modelo abstrato de explicação de um objeto. Isso porque, ao se fazer essa pergunta, né, essa questão, e principalmente ao tentar respondê-la, não se leva em consideração os diferentes contextos da prática alfabetizadora, muito menos a multiplicidade de sujeitos que estão inseridos nesse processo. Então, a pergunta: como deve ser a prática de uma boa professora, né? Aí você tem diferentes autores com diferentes abordagens teóricas, diferentes abordagens metodológicas, que em determinada concepção tem um perfil, tem um ideal do que é uma boa professora, do que é ser uma boa professora, partindo sempre do abstrato, né, para o real. Já a questão, como é a prática de uma boa professora, ela parte do real, do concreto para o abstrato. Por quê? Porque nessa questão está implícito uma eleita, né? E os seus possíveis eleitores, que podem ser tanto alunos, pais de alunos ou outros professores, como é o nosso caso. Alguém que, em tom emotivo-volitivo, a julga como boa professora, ou seja, esse julgamento emerge da verdade právida, sentidos e conhecimentos produzidos a partir do mundo da vida, né? Então, é a partir dessa questão, a partir desse pressuposto, que nós queremos investigar como é a prática de uma boa professora, né? A partir de algo já consolidado, não foi uma teoria, não foi uma concepção teórica, um autor que disse que Luzia é uma boa professora, não, mas a sua prática, a sua vivência no cotidiano, que a tornou uma boa professora para os seus pares. Então, a partir desse momento, a gente vai analisar fragmentos, né, da fala de Luzia, para a gente identificar, né, como é essa prática. Então, nós queremos primeiramente compreender qual é a concepção de alfabetização que Luzia tem. Então, ela responde o seguinte: eu tenho um conceito no qual fui formada, na forma tradicional, e eu tenho o conceito de hoje. Eu não abandonei totalmente o tradicional e também não sou totalmente construtivista. Eu tento me encaixar dentro da realidade dos meus alunos. Então, o que a gente pode perceber aqui é que Luzia leva muito em consideração o seu contexto, né? Então, Mortati, 2000, em sua pesquisa sobre as metodologias da alfabetização ao longo da história, ela vai dizer que essa questão tradicional, ela varia a depender do contexto. Por exemplo, algo que a gente considera tradicional hoje, mas que em tempos atrás foi considerado como a grande novidade, né?
E hoje, atualmente, as concepções de alfabetização que guia mais a nossa prática enquanto alfabetizadores é o construtivismo e o letramento. Mas isso não quer dizer que as metodologias de alfabetização elas ficaram para trás, né? Que elas devem ser descartadas, né? Então, né, o tradicional ela é tomado hoje como um termo muito pejorativo, como ultrapassado, que não serve mais. E a gente achou que Luzia ela foi muito corajosa, né? Então, o interessante da sua fala é que ela não velou sua prática e concepção considerada tradicional para convergir o seu discurso com o discurso oficial hegemônico, né? O discurso atual. Pelo contrário, ela assumiu essa concepção e justificou a partir do contexto em que sua prática alfabetizadora é realizada. Então, Bakhtin vai dizer que é precisamente aqui que se acha as raízes da responsabilidade ativa, que é a minha responsabilidade, o tom emotivo volitivo que busca expressar a verdade do momento dado, né? E a gente pode ver muito aqui que ela leva em consideração o aluno. Então, assim, é o aluno que vai exigir, né, em momentos uma conduta, uma prática mais tradicional e outra mais inovadora, não é isso? Sobre a sua prática alfabetizadora, né, a sua concepção de prática alfabetizadora e o seu desenvolvimento, Luzia diz o seguinte: alfabetizar não é fácil, porque cada um, né, é um ser singular, cada criança envolve uma sociedade, vive em ambientes diferentes. Então, para você criar um modelo padrão para ensinar é complicado. Em seu enunciado, Luzia nos adverte que o ato de alfabetizar varia de professor para professor, com influências do contexto e dos receptores ativos dessas práticas, né, que são os estudantes. Essas práticas personalizadas ou estilos docentes seriam como respostas adaptativas, né, ainda que sempre pessoais, às condições do contexto escolar. Então, sobre a sua concepção de prática alfabetizadora, Luzia complementa. É o que você faz dentro e fora da sala de aula, desde o planejamento na minha casa para poder chegar na escola e trabalhar com meus alunos. Mas Luzia, ela esclarece, né? Lógico, a gente vem com o modelo pronto e quando a gente chega na escola, tudo aquilo ali é mudado devido a alguma coisa que acontece de novo. Então, essa prática é uma prática onde você vive modificando. A gente também, como professora, nós estamos aprendendo a todo instante com os nossos estudantes, com os nossos colegas. Então, Luzia, além das questões teóricas, né, metodológicas, pedagógicas e tal, que ela demonstra assimilar em sua prática, mas também tem a relação com o outro, né? A relação com o aluno, a relação com o colega. Então, o tempo todo, a prática de Luzia, ela está se constituindo nesse movimento, né? O que é bastante interessante. Então, nós percebemos que a concepção da prática alfabetizadora de Luzia é uma concepção aberta, inacabada, sujeitas a interferências contextuais, relacionais e das constantes atualizações, tanto profissionais quanto pessoais dos seus autores. São práticas orientadas por um currículo comum, né, comum a todos os professores, mas que na sua efetivação se apresenta com singularidades e particularidades, exigindo a assinatura do seu executor e ser responsável. E Sacristã vai dizer o seguinte: um problema prático que é, por natureza, incerto e é preciso resolvê-lo por meio de processo de deliberação. Então, assim, o tempo todo o professor ele deve estar deliberando, né, a partir dos acontecimentos que vai surgindo na sua aula, no seu cotidiano. Então, é interessante essa prática maleável de Luzia, né, e que leva em consideração contextos, estudantes e que talvez aí seja um dos motivos do seu sucesso. Então, ao falar sobre a sua prática docente, né, como ela é feita, como ela é pensada, Luzia vai dizer o seguinte nessa citação: primeiro a gente faz o quê? Uma conversa, né? Então, dessas experiências é que a gente tende a fazer um planejamento dentro dessa realidade, não se esquecendo da parte burocrática mesmo, da questão do conteúdo que precisa ser trabalhada.
mas agora de forma lúdica. Então, a partir dessa citação, nós observamos uma preocupação de Luzia em ajustar a sua prática, né, o seu planejamento, de acordo com a realidade e os conhecimentos prévios dos seus estudantes. Para a sacristã, abre citação, quando o discurso educativo moderno enfatiza a experiência dos alunos na sala de aula, pode-se deduzir algumas consequências importantes e chama a atenção sobre as condições ambientais que afetam tal experiência. Fecha a citação. Então, não podemos negar, né, esse conhecimento prévio que afeta de forma muito direta, né, a experiência da aprendizagem. Então, ao levar em consideração a realidade do aluno, os seus conhecimentos prévios, a preocupação de estabelecer, primeiramente, uma boa relação, denota a preocupação de tomar o aluno como medida de sua ação. Né? É isso que percebemos na prática de Luzia. Um movimento que envolve a interação entre duas consciências, um processo de amorização, uma ordem esteticamente fecunda. Né? E Bakhtin vai dizer que, quando nós olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos olhos. Né? Então, uma relação onde a empatia é mais forte do que a obrigação propriamente dita. Mas a gente reparou algo curioso, né, na fala de Luzia. Apesar de ela absorver os discursos sobre a importância de considerar a realidade do aluno, né, seu conhecimento prévio, ela não reconhece esse processo como pedagógico, né? Ela diz o seguinte: considerar a realidade do aluno, seus conhecimentos, estabelecer com ele relações de empatia, para ela são coisas distintas do pedagógico, algo que acontece e antecede, apesar de compor uma de suas fases práticas. E a parte burocrática que ela se refere, né, é a parte do conteúdo, aquilo que realmente que tem que ensinar, que é determinado pelo currículo oficial das escolas. Então, isso é bastante interessante em sua fala. Mas isso não significa que Luzia não valoriza o pedagógico, a parte burocrática, como ela mesma disse, né? Pois ela está ciente de que não existe nem processo de ensino-aprendizagem sem conteúdo, né? E esses adotam uma forma determinada de determinado currículo. Então, para a sacristã, nesse sentido, é, a fala de Luzia seria o seguinte: as tarefas formais, aquelas que institucionalmente se pensam, se estrutura para se conseguir as finalidades do próprio da escola e do currículo, ainda que trabalhadas de forma lúdica, né? Então, esse é como Luzia diz que desenvolve a sua prática. Então, basicamente, né, a partir dessas falas de Luzia, a gente pode considerar que o discurso de Luzia nos mostrou o quão heterogêneo é a prática alfabetizadora e o quanto o professor precisa se reinventar, né, adequar-se às circunstâncias contextuais e à singularidade dos sujeitos para quem essas práticas são pensadas. Nesse sentido, a prática alfabetizadora se caracteriza como uma resposta. O professor, com a sua prática, responde ao outro ao assumir perante ele uma responsabilidade. A prática alfabetizadora, como um ato responsável e responsivo, né, portanto, é o juízo e o acabamento estético de uma consciência inacabada diante de outras consciências diante das quais se encontra. Nesse sentido, percebemos que para o professor não basta que lhe sejam impostas novas teorias e concepções de alfabetização para que elas sejam automaticamente incorporadas à sua prática. Desse modo, não basta que algumas concepções sejam criticadas, deslegitimadas, para que elas deixem de fazer parte da prática docente, né? Se elas ainda fazem sentido para ele, né? Para esse professor que exerce sua prática e vê esses resultados no seu cotidiano. Então, basicamente, é isso, né, pessoal? Aqui está uma das as principais referências que utilizamos para essa apresentação. E quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, é só me mandar e-mail. É isso aí. Até mais.